Baba Yaga é uma das bruxas mais famosas, mas confusas do folclore eslavo e dos contos de fadas infantis. Se você se deparar com ela, você não pode ter certeza se ela vai comê-lo ou falar gentilmente com você e conceder seus desejos. A lenda de Baba Yaga provavelmente surgiu quando as religiões da Europa continham um panteão de deuses e criaturas, ambos controlando as forças da natureza e o destino do homem. Ninguém sabe ao certo quando ou onde sua história se originou. No entanto, parece que ela faz parte da tradição oral no Nordeste da Europa e na Rússia há milênios. Em muitas sociedades antigas, as mulheres mais velhas eram vistas como guardiãs da sabedoria e da tradição para a família ou tribo. Não tendo mais que cuidar das crianças, elas se tornaram mães para o resto da comunidade. Acreditava-se que essas mulheres sábias entendiam os mistérios do nascimento e da morte. Elas eram curandeiras e cuidavam dos doentes. Às vezes se pensava que elas tinham o poder da própria vida e morte. A palavra bruxa uma vez significou sábia. Mais tarde, a partir do século XII, quando as pessoas começaram a acreditar no uso do poder mágico para o mal, as pessoas começaram a temer e odiar essas mulheres sábias com suas poções e conselhos. Muitas foram mortas e a imagem da mulher sábia ou bruxa mudou para se tornar a velha bruxa assustadora, feia e má, lançando feitiços perversos, como nas histórias macabras de hoje em dia. Baba Yaga é interessante porque, embora ela seja descrita como uma velha bruxa aterrorizante, ela ainda é sábia e poderosa, selvagem, cruel, mas às vezes também gentil. Baba Yaga faz uma ligação entre as mulheres sábias dos primeiros mitos e as bruxas dos contos populares e de fadas. Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e não perder os próximos mitos que iremos trazer em breve. Existem várias versões da história da bruxa Baba Yaga. Alguns dizem que ela é uma única bruxa ou um trio de bruxas que compartilham o mesmo nome. A maioria das histórias nos diz que ela anda pela floresta em uma argamassa gigante e usa um pilão para moer os ossos das pessoas que ela come. Ao voar, ela segura o pilão na mão direita e uma vassoura na esquerda. O pilão também funciona como um leme que dirige a argamassa enquanto ela voa. A vassoura enxuga todos os seus rastros para que ninguém possa encontrá-la. Em outras versões do conto, ela voa em uma vassoura de bruxa tradicional. Baba Yaga tem uma capacidade assustadora de remover as mãos de seu corpo para que ela possa fazê-las fazer o que ela manda. A bruxa eslava é descrita como uma velha deformada e desgrenhada, com pernas ósseas, nariz torto muito longo, olhos frios penetrantes e dentes de ferro. Cada parte do seu corpo, incluindo seus olhos, ouvidos, pés, mãos e boca, são grotescos e deformados. Como um ser poderoso e altamente macabro, ela impõe medo e respeito em todos que a encontram. Alguns mitos dizem que ela controla um bando de gansos negros que procuram crianças na floresta. Meninos e meninas que ignoram os avisos de suas mães enquanto vagam muito longe na floresta podem ser capturados pelos gansos e levados de volta ao covil da bruxa. Seu nome é muitas vezes entendido como significando avó bruxa, embora isso seja desafiado e não haja um acordo universal sobre o significado de Baba Yaga. Ela foi mencionada pela primeira vez em um livro sobre gramática russa em 1755, mas acredita-se que tenha existido na tradição oral dos contos populares eslavos muito antes. Alguns estudiosos acreditam que ela era inicialmente a personificação da natureza, que pode ser cruel ou gentil por sua vez. Outros até alegam que Baba Yaga é a versão eslava da deusa grega Perséfone. Segundo as lendas, Baba Yaga vive nas profundezas da floresta escura. Ela é dona de uma cabana que é mais como um animal do que uma casa. Tem pernas de galinha magras que podem correr pela floresta para evitar que alguém procure a bruxa. As janelas brilhantes são seus olhos que mantêm um olhar para os intrusos. E a cerca ao redor de sua cabana são feitas de ossos humanos. No topo de cada poste de cerca fica um crânio humano para assustar aqueles que se aproximam. Quando sua casa se move, ela gira e grita até parar e se acomoda no lugar com gemidos e rangidos altos. Quando um visitante chega, a tímida casa a transforma de volta.
Como muitas outras bruxas lendárias, Baba Yaga gosta de assar e comer suas vítimas em sua casa, onde ela mantém um enorme forno. Nas diferentes histórias e narrativas em que ela aparece, Baba Yaga tem várias representações com algum simbolismo bastante interessante por trás delas. Ela pode ter uma forma frágil, mas seus dentes são afiados o suficiente para perfurar os ossos, e às vezes até retratados como sendo de metal. Suas pernas são muitas vezes extremamente magras, o que empresta um de seus apelidos, pernas ósseas. Quaisquer que sejam os traços de caráter malignos que você possa imaginar, a representação moderna de Baba Yaga os possui. Ela cozinha crianças em seu forno, sua cabana é um portal para o mundo dos mortos, sua cerca é feita de ossos humanos e, acima de tudo, ela é totalmente imprevisível. Descrita desta forma, ela parece o arquétipo de um serial killer complexo. No antigo mito eslavo de Baba Yaga, ela foi retratada de maneira muito diferente, representando a mãe natureza, a fêmea divina e o clima. Mesmo em alguns dos contos populares, que são relativamente modernos em comparação, Baba Yaga nem sempre age de acordo com sua imagem aterrorizante. Em vez disso, ela frequentemente aparece como um dos 3 arquétipos femininos da mitologia eslava. Uma poderosa guerreira, uma velha e uma jovem que ajuda os outros por meio de magia e conselhos. Existem várias teorias sobre as origens exatas de Baba Yaga. Alguns historiadores acreditam que Baba Yaga é um derivado da palavra sânscrita Yagya, que significa sacrifício, e que Baba vem de uma palavra sânscrita que significa sábio. Isso poderia explicar a cabana, um estilo de construção que não é adequado para os invernos russos, mas perfeito para terras mais quentes que recebem inundações regulares. Outros acreditam que Baba Yaga seja uma antiga deusa eslava que representava a morte. Nesse sentido, Baba Yaga se assemelha às lendas gregas de Caronte, que carrega as almas dos mortos. O desejo de Baba Yaga de fritar crianças também pode ser explicado como uma velha tradição de embrulhar bebês doentes ou prematuros em uma massa grossa em um forno quente como se estivesse em uma incubadora. Embora os historiadores não concordem com uma versão específica das origens de Baba Yaga, é claro que ela pode trazer vento, chuva, furacões e tempestades. E isso, ao que parece, foi a origem de sua queda. Controlar o clima é um sonho da humanidade há milhares de anos, mas Baba Yaga era imprevisível e incontrolável. Na sociedade matriarcal em que se originou, Baba Yaga era aceita como parte da natureza das coisas. Você não podia controlar a natureza, e isso fazia parte da beleza de Baba Yaga. Vasilisa, a Bela e Baba Yaga. Uma das histórias mais famosas em que ela aparece é o conto de Vasilisa, a Bela, que fazia parte de uma coleção de contos coletados por Alexander Afanasiev. Como você deve ter adivinhado, a história gira em torno de uma jovem chamada Vasilisa. Quando ela tinha 8 anos de idade, sua mãe faleceu e lhe deixou uma pequena boneca de madeira. Ela disse a Vasilisa que, se precisasse de ajuda, tudo o que ela tinha que fazer era alimentar a boneca e isso a ajudaria. Quando sua mãe morreu, ela deu à boneca um pouco de comida e ela veio até ela e a consolou. Eventualmente, seu pai seguiu em frente e se casou mais uma vez, mas a madrasta era uma mulher perversa e cruel que abusava da menina, obrigando-a a realizar árduas tarefas. Mas com uma boneca de madeira ao seu lado, ela era capaz de realizar cada tarefa que lhe era pedida. Como o nome da história nos diz, Vasilisa era extremamente bonita, e ela era frequentemente visitada por jovens que expressavam seu interesse. Sua madrasta rejeitou todas as propostas desses pretendentes, porque suas filhas eram mais velhas, e portanto deveriam se casar primeiro. Mas nenhum dos pretendentes as escolheria ao invés de Vasilisa, e assim ela ficou presa em casa como escrava. Seu pai, sendo um comerciante, teve que embarcar em uma jornada bastante longa, e sua madrasta se aproveitou disso, vendendo sua casa e mudando-os para uma floresta escura e sombria. Em uma noite em particular, cada menina foi instruída a apagar todos os incêndios da casa, exceto uma vela. No entanto, uma das filhas mais velhas apagou esta vela por engano e Vasilisa foi responsabilizada. Sua madrasta então a enviou para trazer velas ou fogo para aquecer a casa, porém teria que ir até a casa de Baba Yaga. A jovem não tinha certeza se essa era uma ideia sábia, porque ela já tinha ouvido histórias de Baba Yaga antes, e estas só a encheram de pavor.
Então ela pegou sua boneca de madeira e alimentou-a com algumas migalhas. Isso acalmou seus nervos e assim ela foi até a casa da bruxa. No início da manhã seguinte, ela começou sua jornada. Ao se aventurar ainda mais na floresta, ela se deparou com um homem vestido de branco, montado em um cavalo branco que nem olhou para ela. Não muito tempo depois, outro homem cavalgou perto dela, vestido de vermelho com um cavalo vermelho. Ela então se deparou com uma cerca feita de ossos humanos que cercava uma casa que ficava em 2 pernas de galinha. Enquanto ele estava lá, contemplando se deveria entrar, um terceiro cavaleiro passou, desta vez vestido de preto, e com ele chegou o anoitecer. Os crânios que compunham a cerca começaram a brilhar, mas Vasilisa, determinada a trazer velas para aquecer sua casa, permaneceu ao lado da cerca, até que Baba Yaga veio voando em seu pilão, apenas para encontrar uma jovem esperando por ela. Ela concordou em dar a Vasilisa o fogo que ela veio buscar, mas apenas se ela realizasse uma série de tarefas primeiro. Isso também veio com a ressalva de que se ela falhasse, ela mataria. A jovem aceitou a proposta sem pensar 2 vezes. No entanto, essas tarefas não eram diferentes do que ela estava fazendo por sua madrasta e consistiam em limpar, cozinhar e lavar roupa. Mas quando essas tarefas eram feitas, ela teria que separar as sementes de papoula do solo e o bom milho do milho podre. A enorme quantidade de trabalho que precisava ser feito era demais para Vasilisa, que estava exausta. Ela começou a perder toda a esperança, até que sua boneca veio em seu auxílio mais uma vez, completando o trabalho enquanto ela dormia. Ao amanhecer, o cavaleiro branco passava, seguido pelo vermelho à tarde e pelo cavaleiro negro à noite. Com este último cavaleiro, Baba Yaga voltou para casa. Ela inspecionou o trabalho feito por Vasilisa e não teve reclamações. Com ela tinha 3 pares de mãos decepadas que inspecionavam o milho para ela. Baba Yaga então explicou que o cavaleiro branco era o dia, o vermelho era o sol e o cavaleiro preto era a noite. Sabendo que uma tarefa que ela definiu para a garota era quase impossível, ela perguntou como ela conseguiu realizar. Vasilisa respondeu com a bênção de minha mãe. Isso enfureceu Baba Yaga, e ela disse à garota que não teria qualquer tipo de bênção em sua casa. Ela então lhe deu uma lanterna de caveira cheia de carvão queimando de sua cerca, e a enviou a caminho de casa. Quando Vasilisa voltou para casa, ela descobriu que sua madrasta e meias-irmãs não conseguiam acender nenhuma das velas ou fogueiras em sua casa que haviam encontrado. Elas tentaram trazer lâmpadas e tochas do lado de fora, mas no segundo em que entraram, foram apagadas. As brasas que Vasilisa trouxe com ela no crânio, no entanto, continuaram queimando, e queimavam tanto que as chamas engoliram sua madrasta e meias-irmãs, queimando-as em cinzas. Ela então enterrou o crânio debaixo de sua casa para que não pudesse causar mais danos. Vasilisa então se mudou para a capital e se tornou uma fabricante de tecidos, onde suas habilidades excepcionais significavam que ela trabalharia para a família real e eventualmente se casaria com um príncipe. Por essa famosa lenda, podemos concluir que Baba Yaga não é totalmente má, pois esteve disposta a ajudar Vasilisa. Mas ela deveria merecer sua ajuda. E então vemos o lado um pouco mais sombrio quando ela diz à garota que, se ela não pudesse realizar essas tarefas, ela mataria. A razão pela qual ela teve uma reação tão agressiva a Vasilisa, mencionando a bênção de sua mãe, pode ter algo a ver com as histórias de Baba Yaga sendo a avó do diabo. Então, naturalmente, ela teria uma aversão à ideia de bênçãos e todos os tipos de coisas que afastariam o mal. Também vemos a introdução do cavaleiro nessa história. Os 3 cavaleiros nessa história podem trazer um pouco de confusão, pois pode ser facilmente confundido com os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas eles não parecem ter muita relação. Os 3 cavaleiros são, em vez disso, simbólicos do dia, do sol e da noite. É comum que Baba Yaga seja descrita como tendo controle sobre os elementos dentro da floresta, e os cavaleiros são um bom exemplo disso. De muitas maneiras, Baba Yaga representou exatamente o oposto da mulher ideal da sociedade por séculos, e ela ainda o faz até hoje. Em vez de dar à luz e criar filhos, a bruxa os come. Ela não se casa com ninguém ou coloca as necessidades de outras pessoas acima das suas. Em vez disso, a avó bruxa é profundamente egoísta a ponto de ser má. Baba Yaga rejeita tudo que a sociedade espera dela. Ela até rejeita a própria sociedade, vivendo nas profundezas da floresta, longe da civilização. A bruxa eslava serve como uma ameaça e lembrete para aqueles que deixam o caminho certo. Vagueie muito longe na floresta e Baba Yaga vai comê-lo.
Durante séculos, essa lendária bruxa impediu que inúmeras crianças se afastassem demais, literal e figurativamente, de suas famílias. E, sem surpresa, esperava-se que as meninas que aprendessem a história de Baba Yaga não imitassem a bruxa de forma alguma à medida que envelhecessem. Elas foram instruídas a atender às expectativas da sociedade, em vez de rejeitá-las. Como Baba Yaga rejeita praticamente todas as normas sociais, é precisamente isso que a torna tão fascinante para muitas pessoas como vilã e uma misteriosa personagem de fada madrinha. Mas no centro disso, ela também representa um lembrete para as pessoas cuidarem de si mesmas em um mundo perigoso e não se afastarem muito da segurança. Baba Yaga é um personagem misterioso e bastante confuso. Ela possui muitas qualidades contraditórias e, embora seja bastante implacável e vil, também é benéfica e gentil. Baba Yaga é onisciente, ela sabe todas as coisas e revelará qualquer coisa se a pessoa for digna. As pessoas bondosas, nobres, virtuosas e heróicas que entram em contato com ela recebem presentes. O que você acha dessa macabra bruxa? Teria coragem de ficar cara a cara com ela? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal para receber mais lendas como essa. Até a próxima!